Amigos, lembrando a maior de todas as existências que podemos ter na Terra, que é o gesto do suicídio, me recordo de que os amigos espirituais sempre ensinaram que, fora da matéria, aprenderam que qualquer coisa, fracassos, lutas não vencidas, tudo pode ser justificado, mas o gesto do suicídio não. Porque ele é sempre a interrupção daquilo que nós prometemos realizar e, mais que isso, com alegria, dinamismo e verdadeira fé. Por isso, todo encontro em que possamos estar discutindo sobre nossos corações, sobre nossos anseios, sobre nossos sonhos, é importante falar sobre isso. Infelizmente, nos dias de hoje, o suicídio graça em toda parte. As redes sociais estão sendo acusadas de estimular gestos de suicídio. O número de crianças e adolescentes que nos Estados Unidos, por exemplo, têm tirado a própria vida por sofrerem bullying através das redes sociais é tão grande que na semana passada senadores americanos convidaram, na verdade intimaram, os 6 maiores donos das redes sociais mais poderosas para apresentar no Senado americano a possibilidade de encontrar uma maneira de colocar disciplina dentro das redes sociais para evitar situações dolorosas. Porque onde o homem imprevidente e invigilante coloca o seu desejo, ele muitas vezes leva a situações difíceis. Para a falta de sorte desses milionários, porque são todos muito ricos, o filho de 17 anos de um senador americano muito respeitado, há semanas atrás, tirou a própria vida porque estava sendo chantageado através das redes sociais. E o rapaz mal havia sido enterrado e o pai dele, senador, começou a ser chantageado por aqueles que haviam chantageado seu filho. Mas ao invés de se render a isso, ele convocou como senador esses poderosos para discutir o que pode ser feito, porque não é possível que se possa fazer tudo em toda parte, mesmo em prejuízo da emoção muitas vezes fragilizada de tanta gente. E o impressionante é que um dos mais ricos dele declarou dias depois de apresentar-se ao Senado: eu não consigo imaginar como nós vamos mudar as coisas, porque vai ficar muito caro. É um verdadeiro absurdo. Um dos homens mais ricos do mundo declarou isso, que ficaria muito caro fazer mudanças que pudessem beneficiar os corações. E aí eu me lembrei de Leon Tolstói, que através de Ivone Pereira, há muitos e muitos anos atrás, contou a história de um suicida que ele encontrou no mundo espiritual. Era um homem orgulhoso dos títulos que tinha tido, mas justamente porque não conseguiu suportar quando as coisas começaram a dar errado em sua vida, tirou a própria existência. No mundo espiritual, depois de longo sofrimento, foi recolhido a um hospital de uma região, ainda, claro, de sofrimento fora da matéria, e tinha a seguinte tarefa: ele tinha que, com papel e lápis, contar a história dele. E os mentores lhe disseram: conte como se você estivesse escrevendo um livro. Tente nos explicar por que, de uma vida cheia de benefícios, de dinheiro, de oportunidades, você chegou ao suicídio. Mas nem preciso dizer a vocês que ele começou a contar a sua versão da história. Ele era sempre a vítima, sempre o sofredor, sempre o solitário, sempre aquele que foi pego no momento em que ele não esperava que as situações difíceis o cercassem. E é claro, ao final de alguns dias, os protetores espirituais iam até a cela onde ele estava recolhido, liam tudo o que ele havia escrito e viam que ele continuava, mesmo tanto tempo desencarnado,
a mentir para si mesmo, achando que podia mentir para os protetores espirituais. E aí lhe davam mais papel e lápis e diziam: comece tudo de novo. Conte de verdade a sua história na Terra. E ele tinha crises, não de ansiedade, mas de raiva mesmo, porque como estavam duvidando da teoria que ele havia criado dentro do próprio coração para justificar o seu fracasso no corpo da Terra. Isso nos faz pensar que a alma suicida, muitas vezes, não suportando todo um processo de renovação para a sua alma, foge da vida para encontrar mais vida. Há muitos anos atrás, quando Chico Xavier começou, com pequenas psicografias, eram pequenas quadrinhas de poesia que muitas vezes não se completavam. E às vezes ele estava com amigos passeando na rua, de repente alguém lhe dava lápis e papel, ele encostava no poste da rua e começava a psicografar. E quase todos eram suicidas. Depois Emmanuel contou a ele que as almas suicidas tinham uma falta de disciplina muito grande, que já tinham trazido da Terra, e que seria interessante para Chico aprender com esses espíritos que queriam, nem que fosse através de uma pequena poesia, falar das suas lutas, do seu sofrimento. Eu me lembro que quando ele começou a ver os espíritos que mais tarde, é claro, escreveriam através dele em Parnaso de Além-Túmulo, Augusto dos Anjos aparecia no meio da plantação de cebolas da venda do tio dele, que o Chico tinha a responsabilidade de cuidar, e começava a falar: eu vou escrever através do senhor, porque eu estou numa programação que vai durar toda a sua vida. E aí começava a declamar as poesias. Augusto dos Anjos foi um suicida, vocês sabem. E ele tinha aquelas poesias pungentes, aquelas poesias sofridas. E Chico ficava maravilhado, porque o Chico só tinha até o terceiro primário incompleto. E não conseguia captar o que Augusto dos Anjos dizia, toda a poesia, né? E quando o livro Parnaso foi lançado, ele tinha 21 anos, o Chico muito timidamente dizia: as poesias de Augusto dos Anjos eram maravilhosas, mas eu não tinha cabeça para captar tudo. E Augusto dos Anjos era tão terrível que no meio da plantação de cebola ele dizia: mas o senhor é muito difícil. Como é que eu vou psicografar através do senhor? Sua cabeça é muito limitada. Gente, eu me lembro que quando eu ouvi essa história, eu pensei comigo, só o Chico mesmo. Porque se fosse eu, Maísa, imperfeitíssima, eu ia dizer: então o senhor vai procurar outro para psicografar. Mas Chico dizia: me perdoe, é que eu não tenho instrução. O senhor declama tão lindo, eu não sei como captar isso. E as poesias de Augusto dos Anjos em Parnaso de Além-Túmulo são maravilhosas. Mas porque ali tinha o Chico também. Tinha o coração do Chico. E é claro que a maioria daqueles espíritos hoje está na Terra resgatando seus débitos ou cumprindo missão em outra parte. Mas durante aquele período, eles trouxeram a fama, se eu posso dizer assim, para aquele rapazinho de Pedro Leopoldo que psicografava poetas. Guerra Junqueiro também psicografou através do Chico, mas ele tinha um problema. Ele tinha saído da Terra com uma profunda aversão ao catolicismo, aos padres. Então ele quis, no mundo espiritual, através da sua poesia, através do Chico, continuar com a sua dificuldade. E chegou um momento que o Chico disse para Emmanuel: eu não sei se eu vou continuar psicografando Guerra Junqueiro, porque ele insiste nas suas poesias em fazer críticas aos padres. E aí Emmanuel chamou Guerra Junqueiro e disse: o senhor está fora das tarefas relacionadas ao médium Chico Xavier. Porque o senhor mantém no seu coração, trazido da Terra, essa mágoa em relação ao catolicismo. E ali Guerra Junqueiro deixou
a sua tarefa. Quando nós vamos para a doutrina espírita, primeiro nós achamos que vamos começar a psicografar nas paredes, de tão maravilhosos que somos. Depois nós entendemos que estamos ali para principalmente aprender, mudar, servir. Aí já complica. Por isso, quando muitas vezes as pessoas passam por longos tratamentos espirituais, e vocês sabem bem disso, quando termina tudo e a pessoa se normaliza em sua vida, propomos a ela trabalho e a maioria diz, agora não posso. Agora eu sou muito jovem, meus filhos são pequenos, agora eu tenho uma série de dificuldades. Depois serei bom. E Emmanuel dizia para Chico, a frase mais perigosa que nós podemos dizer na Terra é, amanhã serei bom. Porque nós não sabemos se o nosso amanhã será aqui, no corpo de carne, que por enquanto é a manifestação da nossa alma eterna, ou será prestando contas no mundo dos espíritos. O Chico costumava dizer que nas horas mais difíceis ele pensava, eu sou feliz porque eu estou voltando para casa. Desde o momento em que eu renasci, através da minha mãe, eu estou voltando para a minha verdadeira casa. E isso é verdade para todos nós. Mas quando hoje os níveis de suicídio, os índices de suicídio são altíssimos no mundo inteiro, principalmente nos países onde tudo parece estar solucionado e a pessoa não tem por que lutar, nós precisamos de atenção. Atenção com a nossa própria alma, atenção com os nossos pensamentos. Hoje é uma pequena tristeza, amanhã uma melancolia, depois um desânimo e por aí nós vamos, caminhando em direções às vezes difíceis. Porque é claro que somos o passado em forma de presente. Claro que viemos também para confrontar o nosso coração desavisado e trazê-lo renovado. Mas o dia a dia na Terra é sem dúvida difícil. Uma vez, Emmanuel disse a Chico, para viver na Terra é preciso ter pele de rinoceronte. E foi Emmanuel que disse isso. Ele sabia muito bem da responsabilidade, do fato de voltarmos um dia à verdadeira existência e prestarmos conta. Eu sempre costumo dizer aos amigos e nas palestras que a minha frase favorita de Jesus é a cada um segundo suas obras. Se nós lembrássemos disso uma vez por dia, teríamos agido e agiríamos de forma diferente. É claro que na época dos meus avós espíritas, a coisa que a pessoa mais gostava era chegar na doutrina, dentro do centro e saber o que foi em outra encarnação. Eu já peguei, na década de 70, como orientadora da comunhão, eu era garota ainda, as pessoas que iam lá e diziam, eu vou casar, eu vou ser feliz, você acha que meu namoro vai dar certo? Sempre existiram pessoas tolas que procuravam a casa espírita pensando em coisas tão passageiras. Quando a proposta dos postulados da doutrina espírita é relembrar Jesus, fazê-lo estar em nossa vida e mudar o nosso destino. Não importa o tipo de trabalho que nós tenhamos escolhido, mas algum trabalho nós temos que fazer. Até que um dia a casa espírita onde hoje trabalhamos não seja nem necessária, porque estará dentro do nosso coração e onde nós estivermos, ela seguirá conosco, nos ensinamentos que nos proporcionou, mas principalmente na continuidade da tarefa. A minha avó paterna foi espírita ainda muito jovem, numa época em que a doutrina espírita era perseguida até pela polícia. E ela, que morreu com quase 90 anos, mais tarde se comunicou numa mensagem dizendo: eu queria lembrar a família que tudo está bem, mas que mesmo chegando aqui, tendo deixado um corpo de quase 90 anos, me perguntaram: e você, minha filha, como foi que cuidou do corpo que você teve na Terra? Pensem bem, nós um dia vamos nos explicar. Vamos explicar nos pequenos e grandes gestos, nos silêncios, quando deveríamos ter falado, no falar demais, quando deveríamos ter feito silêncio. Tanta coisa que hoje parece fácil de ser solucionada vai pesar, muitas vezes,
em nossa consciência. Por isso, se alguém nos perguntar como nos tornamos felizes sendo espíritas, digamos, foi conhecendo a mim mesmo, foi percebendo que eu podia muito mais do que posso e, principalmente, procurando trabalho. O Chico sabiamente dizia: quem não trabalha, dá trabalho, de uma forma ou de outra. Se estamos num encontro importante como esse, a Concafras, nós precisamos sair melhores, sair com o coração preenchido dos sonhos que nós vamos realizar, das coisas boas que nós vamos fazer. E eu costumo contar às plateias para quem falo que quando o seu suor pinga no chão e você está fazendo, organizando uma campanha Alto de Souza, você está colocando mantimentos numa sacola para levar a alguém? Pode ter certeza, você não vai esquecer daquilo nunca, mesmo que nunca mais você repita esse gesto. Seu querido amigo que mora em Uberaba há muitos anos, o Paulinho, amigo da minha época de mocidade, amigo até hoje, e íamos juntos bater na porta das pessoas domingo de manhã para fazer campanha Alto de Souza. Um dia batemos na porta de um senhor e, para nossa falta de sorte, o acordamos. E ele, irado por ter sido acordado no domingo de manhã, quando o Paulinho, que estava comigo, estendeu a mão e disse a ele: eu tenho certeza que pelo menos uma caixinha de fósforo, naquela época se usava fósforo, o senhor vai colocar aqui na nossa mão. Ele cuspiu na mão do Paulinho. Eu fiquei desesperada, nós tínhamos 16 anos. Eu falei: eu vou me jogar por essa escada porque esse cara vai acabar com a gente. Ele encostou a porta, porque o Paulinho disse: nessa mão o senhor cuspiu, mas nessa aqui o senhor vai colocar alguma coisa. O homem encostou a porta. Eu falei: Paulinho, vamos embora. Ele foi buscar uma arma para acabar conosco. Quando a porta se abriu de novo, ele tinha feito uma fila de mantimentos até o final da janela do apartamento para nos entregar. Nós saímos de lá extasiados, para quem ia levar um tiro, mas 2 meses depois ele nos procurou na comunhão espírita. A mulher, o amor da vida dele, numa depressão profunda, tirou a própria vida. E ele se lembrou de nós dois e resolveu procurar a comunhão. Porque tinha ficado no papelzinho que nós levávamos para entregar a cada morador o endereço da comunhão. Ele nunca imaginou que naquele dia que nos atendeu, enchendo a nossa sacola de tanta coisa boa para as pessoas humildes, ele 2 meses depois viveria um drama como esse. Então não tenham dúvida. Quando nós estendemos a oportunidade de servir a alguém, nós estamos muitas vezes prevendo, às vezes, situações dolorosas que virão mais tarde e a pessoa vai se lembrar de nós. E o mais incrível é quando encontramos essas pessoas, elas nos dizem: eu saí de uma situação difícil porque ouvi você, porque lembrei de você. Felizes de nós, se em qualquer circunstância de nossa existência significarmos o recomeço para nós mesmos e para os outros. Por isso Maria Dolores dizia através do Chico: na hora mais difícil, uma luz há de vir. Emmanuel, através de Chico, numa mensagem tão antiga, confia, diz: qualquer que seja a tua luta na terra, pensa que o que vem do céu permanecerá. Se nós acreditarmos nisso, não haverá necessidade de sofrimento, de tristeza, de dizer aos amigos: ninguém fale comigo, porque eu não ando bem. Nós estaremos sempre buscando estar bem, fazendo simplesmente o nosso dever, que é enxergar o outro. Hoje está difícil ter o olhar de enxergar o outro. Às vezes alguém dentro da nossa própria casa, dentro da nossa própria família. Alguma coisa a pandemia devia ter nos ensinado.
principalmente, que nem tudo era tão maravilhoso como nós imaginávamos. Tive amigos que descobriram que os filhos, por exemplo, não eram essa fortaleza toda que eles imaginavam e tiveram que reconstruir as suas relações familiares. Que pelo menos isso nós tenhamos aprendido. Que solidão, que esquecimento não nos leva a nenhum lugar. Felizes de nós se estamos fazendo um trabalho bom, se estamos levando a oportunidade de trabalho a todo aquele que precisa. Porque se não fosse assim, Jesus não teria vindo. Jesus não teria feito a grande proposta que foi a de mudar o nosso destino para sempre. Por isso, quando Kardec pergunta qual a alma mais perfeita que já viu na Terra, os espíritos responderam: Jesus. Porque antes ou depois dele, ninguém nos deu a oportunidade de saber para o que nós existimos, para o que fomos criados, e que beleza e perfeição é algo que está nos aguardando assim que nós tomarmos a decisão de caminhar até lá. Se algo eu podia desejar, é que nós possamos, volto a dizer, até ter nossas horas de desânimo, mas de desistência, não. A nossa vida hoje na Terra, com as suas lutas e dificuldades, é bem a prova do quanto nós já desistimos. Agora não dá mais. Por isso essa vida, os espíritos sempre disseram, a nossa atual existência encarnada é decisiva, porque finalmente nós vamos ter que escolher. Ou estar ao lado do bem, fazendo o bem, ou esquecer que o bem existe e sendo infelizes por muito tempo. Tenho certeza absoluta que não importa a nossa idade física, nós estaremos sempre dispostos a começar de novo. Se isso não fosse importante, o processo da reencarnação não existiria. A Terra mesmo já teria nos proposto uma outra coisa para avançar. Por enquanto, é o que nos cabe. Ver beleza, ver alegria, ver felicidade, de preferência, mesmo sem tê-la, fazê-la para os outros. André Luiz sabiamente dizia através do Chico: alegria é a única coisa que você pode dar sem ter. Então, mesmo no dia em que nós amanhecermos tristonhos, macambuzos é uma palavra da minha época de garota, vamos ao trabalho. Ah, hoje eu não estou muito bem, mas me espera aí, fulano, que eu estou chegando. Façamos isso. Não desistiremos e não nos arrependeremos de termos continuado. Eu tenho certeza que falo para pessoas que sabem mais do que eu o que é mudar a própria vida quando finalmente encontramos uma razão maior para viver. E os postulados da doutrina espírita, que são os postulados de Jesus, nos lembram sempre que é preciso seguir. Seguir, amando em todas as circunstâncias da nossa existência. Aqueles que não quiserem, que não estiverem sintonizados conosco, que não se afinizarem conosco, que fizerem outras escolhas, por mais que os amemos, deixemos que sigam o destino que estão criando para si mesmos. De nossa parte, Jesus é o amigo incondicional de todas as nossas horas. Não nos esqueçamos disso. Que vocês tenham um encontro de muita alegria, de muito prazer, porque é preciso ser feliz também para fazer os outros felizes. Felicidade no que ela tem de mais profundo, que é entender que o outro será sempre o nosso destino, o destino do nosso coração, que vai aprender a amar cada dia mais. Que as forças do bem nos abençoem, que nos protejam, que todos os amigos aí presentes possam estar confiantes de que desafios permanecem e vão surgir cada vez mais, mas permanece também o nosso desejo infinito de seguir. Seguir até que um dia, no país da união sem a Deus, todos nos reencontremos para falar das maravilhas de acreditar
nas forças do bem e em nós mesmos também. Que Jesus nos guarde e nos abençoe sempre.